Olá, bem-vindos à live onde vamos falar sobre constelação familiar. O tema constelação familiar, para mim, faz muito sentido porque representou uma mudança na maneira de perceber ou vivenciar a mudança em relação às emoções. Eu vejo a constelação familiar como uma metodologia, como um caminho para perceber as relações, os relacionamentos em família e como isso afeta a gente e como isso afeta a vida. Eu conheci constelação familiar em 2011 e, por acaso, eu tinha decidido. Até 2011 eu buscava fazer terapia e uma dificuldade que eu encontrava é que eu não me sentia que eu estava tendo resultados. Eu não queria fazer uma terapia que era só ficar falando. Eu tinha uma necessidade de ver resultados na mesma sessão, ou pelo menos mais rápido. Não é que não tivesse resultado as terapias que eu tinha feito até então, mas é que levava muito tempo, levava um tempo significativo, por exemplo, uns 2, 3 meses para começar a perceber alguma mudança. Então tinha resultado também. Mas uma necessidade que eu tinha era ver resultados, ou seja, e eu tinha um tema nessa época, 2010, 2011, que era um incômodo constante. Eu me sentia continuamente incomodado. E eu passei a entender nas minhas buscas que, como eu guardava mágoa de algumas coisas que aconteceram, essa mágoa, de alguma forma, era esse incômodo que eu sentia. Só que eu não. Já tinham me dito, você precisa liberar a mágoa, mas como é que eu faço isso? Eu não, naquela ocasião, eu não estava mantendo a mágoa porque eu queria. E aí, nessa busca, eu acabei decidindo que eu ia participar de treinamentos. Eu já tinha lido sobre PNL. PNL é Programação Neurolinguística. E como eu já tinha lido alguns livros, eu pensei, bom, eu não imaginava que eu estava em São Paulo. Eu não imaginava que... Não tinha pensado na possibilidade de participar de um treinamento de PNL. Eu nunca tinha pensado, eu posso aprender PNL, aprender a praticar. Só que nessa busca por aprender PNL foi muito interessante, porque eu passei a ter ferramentas para lidar com as partes internas. Quando a gente olha para o que acontece com a gente, nos sentimentos, como cada parte nossa, é possível aprender a dialogar com as nossas partes. Exemplo, a tristeza é uma parte nossa. É possível aprender a dialogar com a tristeza. Foi isso que eu identifico como uma das coisas mais importantes que a PNL me trouxe. Entender que eu posso conversar com partes internas. Eu posso conversar com a tristeza, com o medo, com a dúvida. E aí, nesse caminho de aprender, de cursar o practitioner em PNL, na mesma instituição também tinha a formação em constelação familiar. E eu vi o folder, a divulgação deles. Não entendi nada. Não fez sentido para mim. Só que eu pensei, bom, já estou aqui, vai ser um final de semana de um treinamento disso, que é constelação familiar. Eu não sabia o que era, eu não tinha a mínima ideia. Mas não custa nada. E aí era sexta, sábado e domingo. Eu passei a sexta e eu achei muito sem sentido, porque as pessoas ficam em pé e demora. Eu achei muito chato. Mas no sábado, ou seja, eu não entendia o que estava acontecendo, porque como que as pessoas em pé, olhando uma para a outra, e a facilitadora perguntava o que estava acontecendo, como que isso chegava numa solução? Para mim era algo muito demorado e que não estava fazendo sentido até então. Só que no sábado de manhã eu ouvi uma citação da facilitadora que aí sim fez sentido para mim. E a citação dela foi: muitas vezes a gente busca uma compensação para as dificuldades emocionais. Essa compensação é tentar fazer algo que não resolve, mas esse algo que a gente tenta fazer que não resolve é como se fosse uma tentativa de resolver. Exemplos de compensação para dor emocional. Alguém pode estar triste ou frustrado e pode achar que se beber vai melhorar a tristeza.
pode melhorar momentaneamente, mas logo a tristeza volta maior. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a todos. Então, a questão-chave é... Eu não consegui entender o que é... esse é o ponto-chave. Eu passei um dia num treinamento de constelação familiar, foi das 9 às 19, uma coisa assim. Deve ser umas 12 horas. Eu não entendi nada. Então, uma coisa importante da constelação familiar é que o entendimento sobre o que é a constelação familiar não é imediato. É como se a gente precisasse assimilar, se dar tempo. Às vezes, alguém pode só ter visto um vídeo ou lido um livro e pode considerar que já entendeu. Mas uma das coisas é entender que constelação familiar é uma experiência. E aí eu estou compartilhando a minha experiência com constelação familiar. Isso foi no ano de 2011. Foi meio do ano, tipo junho, julho. Então eu passei um dia no treinamento e não entendi nada. E eu estava impaciente, porque é muito devagar, é muito lento. As coisas vão acontecendo, assim. E tem gente que faz mais lento ainda e tem gente que faz de forma mais dinâmica. Eu prefiro o jeito mais dinâmico, que é o que eu passei a desenvolver. Mas o que fez sentido para mim, que eu ouvi a facilitadora citando, foi uma passagem de algum livro do Bert Hellinger, que era o seguinte: então a gente busca compensar as dificuldades emocionais, é normal, todo mundo faz isso. E a principal forma de compensar a dor emocional, ou as principais, podem ser a questão do comer demais, do beber demais, pode ser o se ocupar de cuidar dos outros ou resolver o problema dos outros. Isso são formas de compensação, mas também buscar conhecimento. Eu me identifiquei com isso. Buscar conhecimento e buscar entendimento. A busca por autoconhecimento, a facilitadora apresentou assim, ou a busca por espiritualidade. Muitas vezes pode ser uma compensação para a dificuldade na relação com os pais. Olha que interessante. Eu achei isso muito essencial e simples, porque é como se fosse dentro da gente, independente da idade que tenha, dentro da gente, a relação com o pai e mãe pode não estar bem resolvida, ou porque não estiveram presentes, ou porque foram muito severos, ou porque não foram nada severos, não importa o que aconteceu. O fato é, se dentro da gente a imagem que a gente carrega é uma imagem de dificuldade, de dor, de desafio, de tristeza, isso traz uma dor, traz uma tristeza. E aí a gente pode buscar uma compensação para isso. O problema é que essa compensação não vai se resolver enquanto a gente não vai na raiz. Então, a raiz das dificuldades emocionais para qualquer pessoa começa na relação com os pais, se expande para a relação com as famílias e se desdobra nos relacionamentos. Quando eu entendi isso, eu pensei, olha que interessante. Então, a minha busca por autoconhecimento e minha busca por uma espiritualidade, e por espiritualidade pode ser uma forma de tentar resolver algo, mas que só vai resolver se eu for direto na raiz. O que eu passei a fazer a partir dali foi, eu passei a ler, eu passei a fazer uma imersão de fato. Eu fiz a formação completa de constelação familiar, foram uns 2 anos. Entre os módulos, que era um módulo a cada 3 meses, eu ficava vendo, eu comprei DVDs de seminários do Bert Hellinger, eu lia os livros, então eu passei a fazer uma imersão. Meu fim de semana era uma imersão assistindo e também praticando. Como nessa ocasião, como em 2012 eu fiz o Master em Programação Neurolinguística e o Master me deu ferramentas para atuar com desenvolvimento pessoal, com treinamento, com atendimento, como se fossem ferramentas para trabalhar com a mudança emocional. Então o Master em PNL me deu essa flexibilidade e essa confiança. Eu aprendi e durante o treinamento a gente pratica muito, então eu pratiquei muito e junto com a constelação familiar, então meio que uma coisa apoiou a outra. A prática que a PNL me trouxe do atendimento individual e das ferramentas para trabalhar com as dificuldades, isso me ajudou a praticar
a constelação familiar com mais confiança. E eu reconheço que eu tinha muita insegurança, mas acho que faz parte do processo de aprendizagem. Quando a gente está começando qualquer coisa, é normal ter insegurança, porque é uma etapa do aprendizado. Só que eu já comecei facilitando grupos, porque eu aprendo e já aplico. A minha forma de aprender é usar o que eu aprendi. Eu não gosto de ficar só aprendendo informação. Para mim é importante já praticar. Então eu já estava facilitando grupos e aprendendo e praticando. Porque eu fiz muitas, eu facilitei constelações onde eu era o cliente. Pode parecer estranho, mas como uma constelação familiar funciona com pessoas representando, e eu tinha participado de outros treinamentos, não só de constelação, mas abordagens sistêmicas, fenomenológica, consultoria hipnossistêmica, fiz formação em hipnose, em comunicação não violenta, fiz formações em coaching também. O coaching é outro exemplo de uma abordagem que as pessoas criticam por conta de uma opinião que ouviram, ou seja, não conheceram profundamente. Então acaba sendo é como se o coaching simplesmente é fazer perguntas que facilitam o processo de mudança. Alguém pode usar as perguntas de forma negativa, mas usar perguntas de forma negativa, ou usar o coaching fazendo promessas que não são possíveis, não é problema do coaching, mas é a pessoa que está fazendo o uso. Eu ouvi uma vez, para entender isso, o exemplo: se alguém toca mal uma música, se alguém toca uma música de Beethoven e a pessoa toca mal, o problema é do compositor, de quem criou a música, ou da pessoa que está tocando a música mal? Então, o que eu quero dizer com isso é, exemplo do coaching. Muitas pessoas têm uma visão negativa, assim como da constelação familiar. No meu ponto de vista, quem tem uma visão negativa é porque não teve a experiência, não teve a confiança de ter a experiência, ou teve uma experiência negativa. Porque, em essência, constelação familiar é sobre a aceitação. Por exemplo, tem gente que fala, constelação familiar não é ciência. É verdade, constelação familiar não é ciência. O paradigma, o modelo que a constelação familiar usa não é o processo científico, não é o método científico. O método científico depende de repetição. Então, quando alguém critica que constelação não é ciência, é verdade, constelação não é ciência. E a constelação nunca se colocou como ciência. Não tem nenhum livro do Bert Hellinger que ele fala que a constelação é ciência ou algo assim. Tanto que o nome da constelação familiar é abordagem sistêmica fenomenológica, segundo Bert Hellinger. Quando eu falo que constelação familiar não é ciência, é porque o modelo de referência da constelação familiar é a fenomenologia, é a experiência. Enquanto fenômeno, enquanto o estudo do fenômeno, que é a fenomenologia, você lida com aquilo que surge no momento e você aprende com aquilo e faz mudanças no momento. É como se na ciência, no modelo científico, no método científico, o pesquisador não se envolve, porque se ele se envolver, ele interfere no processo. Na constelação familiar não tem como o facilitador não participar. Ele participa. A diferença é que o facilitador de uma constelação familiar, ele procura ter uma postura sistêmica. Ele reconhece que ele está envolvido, participando, só que ele olha para o todo. Muitas vezes o envolvimento é se identificar com uma parte e querer resolver um problema sem ver o todo. Então, um ganho da constelação familiar é esse exercício de incluir, que é a aceitação. Então, como eu conheci a constelação familiar? Numa busca por resolver como eu me sentia. Eu me sentia muito inquieto, muito incomodado, e eu queria resolver isso. Acabou que eu encontrei como resolver na constelação familiar. As principais constelações que mudaram para mim, eu fui cliente só, não foi eu fazendo a constelação para mim mesmo, mas eu cliente com alguém facilitando a minha constelação. Onde eu trabalhei a relação com os meus pais, trabalhei isso em várias constelações, várias vezes, mas os momentos chaves para mim, um deles foi o olhar para a tristeza.
A tristeza é uma emoção básica, não tem nada de errado com a tristeza. Mas a dificuldade de lidar com a tristeza, normalmente, faz a gente fugir do contato com a tristeza. Quando a gente não quer sentir a tristeza, esse não sentir é como se a gente mantivesse a dor, mantivesse a ferida aberta. Quando a gente se permite sentir a tristeza e cuida da tristeza, é onde ela suaviza e é o caminho para a cura. Eu demorei a aprender isso. Eu fui entender isso que eu estou dizendo agora. Eu já atuava como terapeuta desde 2012, só em 2018. Eu ainda levei 6 anos para entender isso. E não foi porque eu não tinha as informações. Eu tinha as informações, só não tinha vivenciado ainda. Esse é outro ponto. Alguém pode saber intelectualmente sobre vários assuntos. A questão-chave é o quanto a pessoa vivenciou daquilo que ela sabe intelectualmente. Porque é na experiência que a gente muda. E por isso que eu gosto da constelação familiar, porque é sobre a experiência. E eu fiz várias formações em constelação familiar com diferentes facilitadores. Isso me deu um caminho que me deu uma compreensão também de formas diferentes de trabalhar e um caminho que de alguma forma, é o campo que faz a constelação. Eu sou um facilitador, eu sou um instrumento. Mas o campo mostra caminhos. E eu vou explorando possibilidades. E o campo vai indicando o que é possível ou não. E aí, nessa prática, é como se é possível um caminho mais fluido. Um caminho mais que, de alguma forma, se direciona para uma solução que surge dentro do que é possível. Então, o Bert Hellinger, ele foi padre da Igreja Católica, missionário na África do Sul, e ele, num dos livros dele, ou em alguns dos livros dele, ele conta a história de que ele trabalhava com as comunidades, com os grupos, e usando as dinâmicas de grupos, ou observando como algum dos grupos lidavam, ou não sei se o termo certo é... Bom, eu vou dizer assim, as etnias, ou as tribos, não sei se o termo correto seria tribos, tinham um ritual que eles representavam quando acontecia algo. Quando acontecia um desentendimento na tribo, uma das tribos, que eu não me lembro o nome, tinha um ritual. Qual é o ritual? Se existe um desentendimento no grupo, de duas pessoas, se duas pessoas não se desentendem no grupo, eles entendiam que o problema era de toda a comunidade. Então, eles se reuniam e representavam, faziam um ritual para dar expressão àquele desentendimento de dois. Então, resumo, quando dentro de um grupo duas pessoas se desentendem, isso fala da saúde, fala do campo, do grupo. Então, essa tribo, esse grupo que o Bert Hellinger observou, eles tinham o ritual de dar expressão àquele embate dos dois, como se fosse algo do grupo, algo simbólico do grupo. E quando eles faziam essa expressão, dentro de rituais, movimentos, danças, etc., chegava-se num alívio, numa melhora de estado. Parece que depois de 16 anos, o Bert Hellinger deixou esse caminho como missionário e foi aprender PNL. Ele estudou PNL, hipnose, ele estudou esses caminhos. E nisso ele desenvolveu o método, um caminho dele que ele chamou de constelação familiar. E por que constelação familiar? Eu interpreto que é por conta de a gente afetar uns aos outros dentro de um grupo. O grupo não é só a família, são vários grupos. Qualquer ambiente que a gente está, ali já começa a formar um grupo. Então, o grupo ou essa ideia do campo, ela se forma sempre que tem duas ou mais pessoas. Eu até faço uma analogia, que tem uma passagem bíblica onde me parece que Jesus fala: onde dois ou mais estiver reunidos em meu nome, lá eu estarei. É muito curioso a analogia que eu estou fazendo nesse ponto, que é onde dois ou mais estão reunidos, tem um terceiro elemento que é o campo, que é uma consciência de grupo. Essa consciência de grupo, ela é uma inteligência autônoma.
O campo não é só na constelação familiar. Dentro de uma constelação familiar, o facilitador, ele observa o campo. Esse campo é a dinâmica sutil das relações. Esse é o caminho. Então, o que leva uma constelação a chegar numa solução? O facilitador observa o campo das relações. E esse campo vai indicando o que precisa acontecer. Então, o que resolve uma constelação? O campo. Olha que interessante, não é o facilitador. O facilitador ou terapeuta sistêmico, não importa o nome, não é ele que faz a constelação. Quem faz é o campo, essa é a consciência do campo. Esse campo tem uma inteligência própria. O facilitador observa esse campo. Como que ele observa o campo? Pelos representantes. Seja os bonequinhos, se é uma constelação individual, com bonequinhos, por exemplo, ou pessoas. Então, aquilo que cada um sente, se for constelação com pessoas, aquilo que cada um sente, para onde olha, o que está acontecendo nas relações, quem se afasta, quem se aproxima, são esses sinais, são esses acontecimentos, são esses fenômenos. Por isso que eu estou dizendo, constelação familiar não é ciência. Então, quem criticar que constelação não é ciência, está certo, não é crítica, é verdade. Constelação não se baseia no método científico, e eu expliquei por quê. O método científico pressupõe que o cientista, o pesquisador, ele é um observador isento, que não se envolve. Isso não se aplica à constelação familiar. Por isso ela não tem como ser científica. O que é a constelação familiar? É uma abordagem fenomenológica. O que quer dizer fenomenológico? O lógico é de estudo do fenômeno. Nesse estudo do fenômeno, o facilitador participa, ele está envolvido no campo, ele está também representando, ele também representa alguém no campo, ele pode representar e sair, porque ele está envolvido também. Daí a importância dos princípios que o facilitador precisa seguir, são chamados de ordens da ajuda. Os princípios o facilitador de uma constelação familiar tem que seguir esses 5 princípios. Se ele não segue, na verdade, não só o facilitador da constelação familiar, qualquer terapeuta ou qualquer pessoa que quer ajudar efetivamente alguém. Se você quer ajudar alguém efetivamente, de verdade, que funcione a ajuda, é preciso desses 5 princípios. Eu vou falar quais são os 5. O primeiro é você se dispor a ajudar com o que tem, dar o que tem, esperar e receber o que se merece, o que é justo. Então, dentro da relação de ajuda, é preciso ter uma troca. Se a gente só ajuda sem dar espaço para outra pessoa retribuir, a ajuda fica incompleta. Já ouviu alguém reclamar que ajudou muito uma pessoa da família, ajudou muito uma amizade e a pessoa foi mal agradecida? É algo bem frequente, certo? Uma explicação para esse acontecimento na verdade, não é uma explicação, eu vou trazer uma proposta de autoconhecimento. Então, uma proposta de autoconhecimento para essa pessoa que ajuda muito e depois lida com mau agradecimento essa pessoa que ajuda deu espaço para a pessoa retribuir? Ou seja, deu espaço para a pessoa fazer a parte dela? A relação de ajuda é importante que seja uma relação entre iguais. Se quem ajuda faz tudo e não deixa a outra pessoa retribuir, essa pessoa que ajuda se coloca como se fosse mãe ou pai da outra pessoa. E essa pessoa tem um pai e uma mãe. Então, quando você que ajuda se coloca como se fosse pai ou mãe, é um sentimento desconfortável. Pode ser que inicialmente seja bom, mas quando começa a esbarrar nas dores, quando começa a não funcionar, aí é como se esse ajudante que está se colocando como pai ou mãe vai receber também a insatisfação que também estava direcionada ao pai ou mãe da pessoa ajudada. O que eu quero dizer com isso? Se você vai ajudar alguém, é importante que você ajude como um igual. É importante que você veja a outra pessoa como capaz de fazer. Isso é importante, é muito importante. Então,
O primeiro princípio dos 5 é ajudar de igual para igual. Ajudar deixando a pessoa fazer a parte dela. Dando algum caminho para a pessoa retribuir. É importante que tenha essa retribuição. Exemplo, quando a gente paga por uma terapia, quando a gente paga por uma consultoria, por um serviço, esse valor que a gente dispensa representa também a importância que a gente dá, a mudança que o serviço, que o atendimento vai trazer para a gente. Se eu busco, uma terapia sem estar disposto a fazer a minha parte, mesmo que seja uma troca, a troca é uma forma de pagamento, mas se eu busco sem fazer a minha parte, eu também não me aproprio. Então, um princípio para mudança é buscar esse equilíbrio. Depois, aceitação das circunstâncias como elas se apresentam. Aceitar as circunstâncias significa lidar com o que está presente. Não idealizar. Não achar que tem que ser diferente. Então, alguém está numa dificuldade. É aceitar o que está acontecendo. Sabe o que é mais interessante? Muitas vezes o meu trabalho como terapeuta é ajudar que a pessoa aceite o que está acontecendo. Muitas vezes o problema é uma negação. Alguém pode estar negando o problema, é muito frequente isso. Negar o problema impede que a mudança aconteça. Muitas vezes a sessão, o ponto mais importante é quando a pessoa aceitou o que está acontecendo. Aceitar o que está acontecendo não é deixar as coisas mal resolvidas. Aceitar o que está acontecendo é lidar com o que está acontecendo. E esse lidar depende de estar presente, de sentir, de reconhecer os sentimentos, por exemplo, reconhecer a necessidade, aquilo que você precisa. Então, compensação, aceitação. Depois vem ordem. Ordem quer dizer hierarquia, que significa de se colocar de igual para igual. Combina com a compensação, que foi o primeiro que eu falei. Compensação, que é deixar a pessoa retribuir. Aceitar as circunstâncias. Agora, quando o olhar é a ordem ou hierarquia, é a questão do se colocar como igual. É não se colocar como o pai ou mãe da pessoa. Se você não é o pai ou mãe da pessoa que você ajuda, então não se coloque nesse lugar. Esse é o princípio básico da ajuda efetiva. É ver o outro que você ajuda como se fosse alguém com igual, outro adulto, por exemplo. Depois vem a empatia sistêmica, que é o que eu falei, o facilitador de uma constelação, ele não se envolve, porque ele está olhando para todos, sem julgamento. E o quinto é o não julgamento. Recapitulando, compensação, que é importante que tenha reciprocidade na relação de ajuda, aceitação das circunstâncias, ordem ou hierarquia, que é se colocar de igual para igual, empatia, que é olhar para o grupo, olhar para todos, sem preferência, e não julgamento. Não julgamento significa olhar para as coisas como elas são. Não ter uma ideia de como deve ser. Lidar com o que acontece momento a momento. Isso é o fenomenológico. Esses 5 princípios da ajuda servem para todas as relações. Você não precisa ser um facilitador de constelação. Você pode experimentar, aplicar eles em qualquer relacionamento. Experimenta pensar se você nas relações se coloca de igual para igual em relação a quem você ajuda. Se você consegue aceitar quando a pessoa não quer ajuda. Porque a aceitação é também aceitar que a pessoa não quer ajuda. Se você se coloca de igual para igual, que é o princípio da ordem, se você consegue olhar para todos os envolvidos sem tomar partido, e por último, o não julgamento. Esses 5 princípios são princípios que levam à ajuda efetiva. O Bert Hellinger, ele, talvez pela cultura alemã, ele era muito direto, então ele falava o que ele percebia momento a momento. E algumas pessoas tiravam a fala dele de contexto. Tem uma frase dele, que é um exemplo dessa frase, que pode ser tirada de contexto, que ele fala: a abordagem sistêmica é o fim, é o término da relação terapêutica. O que ele quer dizer com isso? Que a constelação familiar vai acabar com a terapia? Na verdade, não. Na verdade, quando a gente usa a abordagem sistêmica, que são esses 5 princípios que eu falei, essa relação terapêutica de dependência acaba. Porque a relação
no processo de transformação, é uma relação de iguais. Então, é uma relação de independência. Então, eu posso colocar em outras palavras que, com a abordagem sistêmica, a dependência em relação ao terapeuta acaba. Por que que isso acontece? Porque a abordagem sistêmica é um processo de independência e é um processo que você consegue sentir mudanças a cada sessão, e mudanças significativas. Então, como eu conheci constelação familiar? Numa busca por me curar, por me resolver, e de repente eu vi que eu gostava, que esse mundo interno para mim é algo que me interessa. Eu falei do Bert Hellinger, então ele foi missionário e acabou buscando terapias, formações. Parece que ele aprendeu psicanálise, PNL, hipnose. Isso mostra pra gente que a gente poucas vezes cria coisas, mas a gente desenvolve a partir daquilo de quem veio antes. A diferença é que o Bert Hellinger, ele percebeu uma dinâmica sutil das relações e ele conseguiu aprofundar. Ele, de alguma forma, criou uma abordagem a partir dessa percepção. Mas tem outras pessoas que trabalham com algo parecido. Por exemplo, tem uma americana, não sei se ela ainda está viva ou se já faleceu, o nome dela é Virginia Satir. Ela tem um livro sobre terapia familiar. E uma das coisas que ela fazia, me parece que o nome que ela dava era família simulada. É um método que ela usava. O que é essa família simulada? Ela colocava as pessoas, os alunos dela, ela fazia supervisão, e ela colocava os alunos para representar casos que ela estava trabalhando. E ela percebia que quando o aluno dela representava um caso, um cliente, esse aluno falava coisas e percebia coisas que ela, olha, mas você conhece tal pessoa? A pessoa não conhecia. Então, como que ela conseguia sentir e falar coisas que ela não tinha informação? Isso é uma coisa muito comum na constelação familiar. Quando a gente está representando alguém da constelação familiar de uma outra pessoa, independente de conhecer ou não, ou de ter informação ou não, a gente consegue perceber sentimentos, às vezes falas. Tem pessoas mais sensíveis que sentem um monte de coisas, e eu fui desenvolvendo a sensibilidade com o tempo. No começo eu não sentia nada. Mas olha que interessante, a Virginia Satir, ela sim era uma cientista, vou colocar assim, ela desenvolveu um método que ela percebeu que isso é um fenomenológico. Olha que interessante. Ela observou, e teve outras pessoas que também trabalharam com o tema de família. Mas olha o que ela observou. Então, para quem, por exemplo, gosta de conteúdo, de teoria e tudo mais, o trabalho da Virginia Satir pode fundamentar isso. Porque o que ela traz é essa experiência, onde os alunos dela não sabiam nada sobre os casos que ela estava atendendo, mas quando o aluno era convidado a representar alguém da família, alguém do que estava acontecendo, essa pessoa que não sabia nada tinha sentimentos, tinha pensamentos que não era dele. E aí ela usava isso para o processo de cura, por exemplo. Então, o que eu estou mostrando é a dinâmica que acontece dentro de uma constelação familiar não é exclusiva da constelação familiar, mas a constelação utiliza o campo sistêmico como um processo para levar à expansão da consciência. A cura na constelação familiar vem da aceitação do que a gente sente, vem de um perceber um posicionamento nas relações e o quanto o nosso posicionamento afeta o nosso sentimento. Em essência é isso, é como se a gente estivesse vendo de fora. A constelação familiar é uma forma, que não é ciência, que permite a gente perceber o que está passando à minha volta e como eu estou ajudando ou atrapalhando. Uma coisa chave, eu dei o exemplo da citação de que muitos dos problemas de qualquer pessoa vêm da relação com pai e mãe. Enquanto a gente tem julgamentos e críticas em relação a pai ou mãe, isso volta contra a gente. Desenvolver aceitação é desenvolver gratidão pela vida, é deixar com os pais o que é assunto deles e seguir a nossa própria vida.
tentar mudar os pais, ou criticar, ou ter julgamento em relação a eles, isso é negativo para a gente, é negativo para a relação, e isso reflete em tudo na nossa vida. O que a constelação pode ajudar para quem tem dificuldades, qualquer que seja, é uma forma de compreender o que está acontecendo e nessa compreensão já trazer uma mudança. E aí, de novo, é um processo. Eu trabalho com um processo de 10 sessões, seja semanal ou quinzenal, onde cada sessão você trabalha um tema diferente. Alguém pode falar, mas não tem que esperar um tempo entre uma sessão e outra. Na minha experiência, esse tempo é entre o mesmo tema trabalhado. Se trabalhou a relação com a mãe, não faz sentido trabalhar a relação com a mãe de novo em 2 semanas. Mas nada impede que trabalhe um mês, por exemplo. Por quê? Porque deu tempo. É que da forma tradicional da constelação familiar, normalmente você trabalha uma relação com a pessoa. Só que tem outras formas de trabalhar. Você pode trabalhar você pode trabalhar partes de si. É possível representar a mágoa, é possível representar o dinheiro. Alguém pode trabalhar uma dificuldade com o dinheiro que tem a ver com a mãe. Ou pode trabalhar o dinheiro propriamente. Alguém pode ter uma dificuldade com uma religião, com a própria religião. É possível representar a religião e perceber como você está na relação com a religião. E isso vai se desdobrando. É muito curioso que eu comecei a facilitar a constelação em 2011 e com muito mais frequência e intensidade em 2012. Mas é muito interessante que no começo, na forma como eu aprendi, frequentemente o tema ia para a relação com o pai e mãe. É como se precisasse passar por ali para resolver. Mas com a prática, aprendendo mais, fazendo outros treinamentos, eu comecei a ver que a gente nem sempre precisa trabalhar a relação com o pai ou mãe. Às vezes é uma questão direta com eles, e aí precisa olhar para uma relação ou outra. É que no começo, como eu estava aprendendo, 2012, 2013, era frequente chegar numa solução porque trabalhou a relação com o pai ou mãe. E chegava mesmo. Mas com o tempo eu comecei a perceber que tem vários caminhos. É o campo que indica o caminho. É que normalmente tem, quando melhorava a relação, quando se levava a aceitação, gratidão, quando se deixava com os pais o que era deles, simbolicamente, essa experiência trazia leveza, trazia mudança e chegava numa solução. O que não ajuda numa constelação é quando a pessoa quer controlar, que é o resultado dela. Às vezes algo está acontecendo e não é bom o suficiente, porque ela quer mudar alguém que não quer mudar. E aí não funciona. Então, a constelação familiar existe há muito tempo. Me parece que no Brasil começou, assim, não posso dizer que começou, mas parece que no Brasil, no início de 2000 para cá, foi uma das primeiras vezes, mas eu também não tenho uma data exata, mas o Bert Hellinger começou com constelação há muito tempo, década de 80, década de 70, não. Mas que é um processo de desenvolvimento, inclusive se aplica a constelação a empresas. Tem um livro chamado Constelação Familiar Aplicada a Empresas, onde um grupo de consultores austríacos convidaram o Bert Hellinger para demonstrar como o método das constelações familiares poderia ser aplicado a empresas. E aí, a partir dali, alguns consultores começaram a desenvolver especificamente a constelação para empresas. E esse é um ponto importante entender. Constelação para empresas e constelação familiar é bem diferente. A diferença é que a constelação empresarial, ela vai usar elementos da compreensão da empresa, das partes da empresa. E é algo mais impessoal. Trabalha-se mais temas específicos da empresa. Não vai se entrar na vida pessoal do dono ou do gerente. Por mais que o problema, às vezes, está na vida pessoal, às vezes, o Bert Hellinger não fazia essa diferença. Tem um seminário dele, que foi em São Paulo, 2007, 2008, onde ele trabalha os temas de empresa e frequentemente aparece a empresa como uma mãe do dono da empresa. Olha que interessante. É que o Bert Hellinger ele não tinha essa distinção. Ele usava o método e a pessoa, o empresário que traz o tema, ele já sabe que o Bert Hellinger era desse jeito. Mas muitas vezes
e para mim isso é importante, é essa separação clara. O que é o tema com um enfoque empresarial, onde não vai se olhar para temas pessoais, vai se olhar para os elementos da empresa, e se esbarra num tema pessoal, ali é o limite. É como um acordo ético. Esse é o limite. A gente não trabalha temas pessoais no contexto da empresa. Mas aí não trabalha tema pessoal? Não. Trabalha-se num outro momento. É como uma forma de separar as esferas. Muitas vezes a misturar esfera pessoal e profissional, isso torna mais difícil resolver o problema. Não é que não se pode misturar dinâmica pessoal ou profissional, porque é misturado. Mas se a gente quer resolver, a gente precisa ter essa consideração, que é não misturar pessoal e profissional. Para muitos é uma questão de privacidade, de intimidade também. E, ao mesmo tempo, oferecer esse ambiente seguro para trabalhar o tema pessoal. E quando se resolve o tema pessoal, isso reflete diretamente na empresa. A questão mais importante para mim na constelação familiar, ou mais essencial, é a simplicidade. Constelação familiar é muito simples. E só para contextualizar, a gente já está fazendo o fechamento. Eu vou apresentar as 3 ordens do amor, e aí já faço uma revisão, uma síntese do que a gente conversou hoje. E se tiver perguntas, pode enviar as perguntas. Se alguma coisa que eu não expliquei bem, pode comentar. Se você tiver alguma visão ou discordar, também pode escrever, porque isso ajuda. Na verdade, fica mais como conversa quando eu tenho o compartilhar das experiências. E aí, uma questão chave sobre a constelação familiar é entender que são 3 princípios. Simplesmente 3 princípios que levam à solução de um problema. Aí a questão chave é, o princípio resolve o problema? Os princípios sistêmicos, eles direcionam para a gente estar no nosso lugar. Olha que interessante. Inclusive, um dos princípios é o lugar. O princípio da hierarquia ou precedência tem a ver com o nosso lugar de chegada. Quando a gente está no nosso lugar, a gente tem força. Quando a gente tenta ocupar o lugar que não é nosso, exemplo, em relação aos seus pais, o seu lugar é de filho ou filha. Se você tenta inverter e tentar agir como se fosse mãe ou pai dos seus pais, isso é não estar no seu lugar. O problema disso vai afetar tudo na vida. Alguém pode dizer, mas são meus pais que se colocam como se fossem filhos. Aí eu vou para o ditado, quando um não quer, 2 não brigam. O fato de a outra pessoa tentar inverter não significa que você tem que aceitar. Porque a questão-chave é, existe um desconforto. Quando existe essa inversão, ou essa tentativa de inversão na relação entre pais e filhos, existe um mal-estar. O sentimento mostra que não está certo, que tem uma coisa errada. E quando quem é filho ou filha se mantém nesse lugar, se posiciona para estar nesse lugar, isso é mais leve. Pode ser desconfortável no começo. É que ser pequeno é força. Olha que contraditório. Normalmente ser pequeno é vulnerável, parece que é ruim. Mas é esse ser vulnerável que é a força. Porque é na vulnerabilidade, aceita, quando a gente aceita a nossa vulnerabilidade, isso dá força. Quando a gente foge da vulnerabilidade, isso enfraquece. Simples assim. Ou seja, a dificuldade de a gente se colocar como pequenos em relação aos pais, muitas vezes na infância a gente não pôde ser pequeno. Na infância a gente teve que se virar, por exemplo, teve dificuldades e não pôde contar com os pais porque eles não estavam disponíveis ou qualquer coisa assim. Então, na infância a gente vivenciou uma dor. Quem não? Normal, né? Então, na infância a gente vivenciou uma dor e muitas vezes, para fugir da dor, a gente passou a cuidar dos outros. Ou passou a não se envolver em nada e a fugir de tudo. E a só buscar o próprio interesse ou cuidar de si.
Então, tanto essa escolha por cuidar dos outros para receber reconhecimento, ou fugir de responsabilidade para se proteger, de alguma forma é como se uma parte nossa ficou machucada. E pode ser que o comportamento de continuar cuidando dos outros é para fugir dessa dor. Olhar para isso, entender, cuidar dessa dor, é algo que se pode conseguir como mudança, e é uma mudança significativa, num tempo curto, com a ajuda da constelação familiar. Então, dentro de uma sessão... então, eu estava falando das ordens do amor. Então, um ponto-chave é o lugar, que tem a ver com a hierarquia ou precedência. Filho no lugar de filho, pai, mãe no lugar de pai e mãe. Simples assim. E relação de casal, relação entre iguais. Se na relação de casal um tenta cuidar do outro, sendo pai ou mãe do outro, isso não dá certo. Quem já tentou sabe que não dá certo. Depois, equilíbrio entre dar e receber. Entre iguais, precisa-se ter uma troca. Entre pais e filhos, os pais dão, os filhos recebem. A forma dos filhos retribuírem é passar adiante. Esse é o equilíbrio entre dar e receber. E por último, o terceiro princípio é o pertencimento ou vínculo. Pertencimento ou vínculo significa todos têm direito igual de pertencer. Quando alguém é excluído, isso traz um efeito negativo para todas as relações. Por isso, muitas vezes, a solução de uma constelação é incluir alguém excluído. Muitas vezes, um problema na família é alguém que foi excluído. Às vezes, é um avô, é um tio-avô, é alguém de uma geração, 2, 3 gerações, que foi excluído e não foi resolvido. Às vezes, a tristeza domina as relações. Não quer dizer que as pessoas se mostrem tristes, mas os conflitos, os desentendimentos, muitas vezes falam de uma tristeza escondida. Então, pode ser que as pessoas sejam tristes, como pode ser que elas podem esconder a tristeza. Alguém pode parecer muito sociável, muito alegre e ter uma tristeza profunda. A questão-chave é que a gente precisa olhar para as nossas emoções, olhar e cuidar delas. E aí, uma sessão de constelação familiar, eu sempre digo um processo, porque uma sessão só já traz muita mudança, normalmente. Mas se você não entende, não se dá tempo para entender essa mudança, muitas vezes se perde no processo, porque se a gente não entende o que aconteceu para mudar, como que eu mantenho? Qual é a minha parte em manter a mudança? Então, a gente repete padrões. Aquilo que a gente vivenciou na relação com os pais, a gente tende a repetir com a gente mesmo e com os outros. Entender e mudar essa relação é um caminho de autoconhecimento, de cura. Então, o que a gente olhou hoje, fazendo o fechamento? Essa foi uma live introdutória. O tema foi constelação familiar, primeiros passos. Primeiros passos no sentido de compreender a constelação familiar. Então, eu compartilhei um pouco do como eu conheci constelação familiar, a mudança que isso trouxe para mim, outras formações que eu fiz, mas com esse foco em entender que constelação familiar não é ciência. Reforço. Quem critica a constelação familiar dizendo que não é ciência, está certo. Constelação não é ciência. Por que constelação não é ciência? Porque estou dando uma explicação prática, racional e objetiva. Ciência pressupõe que o pesquisador não se envolve e ele consegue repetir o processo. Na constelação não dá para repetir o processo porque cada pessoa é diferente. E quando você trabalhou um tema e mudou o tema. Não dá para fazer a mesma constelação com a mesma pessoa e ter o mesmo resultado. Se você fizer uma constelação de novo com a mesma pessoa, vai aparecer outro tema. Aquele foi resolvido. Então não tem repetição. Por isso, constelação familiar não é ciência. Quem critica falando isso tem razão. Simples assim. Então, o que é a constelação? Uma abordagem fenomenológica. Fenomenologia é o estudo do fenômeno, do acontecimento. Aquilo que está vivo no momento. Esse é um outro paradigma. Existe o paradigma científico e existe o paradigma fenomenológico. É outra maneira de processar a experiência. No paradigma fenomenológico, a gente está envolvido, é o que acontece, é o que surge.
Eu lido com o que surge. É que existe fenomenologia como filosofia. A fenomenologia como filosofia vai ser mais intelectual, mas existe fenomenologia como prática. É que é estranho, bom, é possível estudar a teoria de qualquer coisa. Então, é possível estudar uma teoria da prática. Eu prefiro a prática da teoria do que a teoria da prática. Mas a teoria também é necessária. Mas, em essência, constelação familiar é uma abordagem prática, vivencial. Não tem como eu ter uma opinião sobre a constelação baseada em livros, porque o que eu leio é a minha compreensão intelectual. Eu preciso vivenciar. Mas eu vou ler vários livros e vou conversar com várias pessoas. Ainda assim, é uma compreensão teórica que também é baseada na experiência de outras pessoas. Alguém pode ter tido uma experiência negativa. Eu vou dar um exemplo. Alguém toca mal uma música de Beethoven. A culpa é de Beethoven? A culpa da música mal tocada é da pessoa que tocou a música. Então, o que eu estou dizendo é comum, tem vídeo de gente raivosa criticando tudo, né? Então, você acha vídeos de gente criticando a constelação familiar. Para mim, é alguém que teve uma má experiência e não quis passar disso. E tá tudo bem, porque cada um vai se afinizar com o que faz sentido. Para mim, constelação familiar significa mudança, expansão da consciência. Eu vejo uma relação muito próxima entre a relação com a consciência, com o nosso eu consciente, entendida como algo separado da mente. Uma coisa é a mente, que é uma parte nossa, racional, lógica, e outra coisa é o estar consciente. É possível estar consciente sem estar pensando. Ansiedade é excesso de pensamento. Então, eu estou mostrando que o pensamento não é essencial a gente. O pensamento é uma ferramenta. A mente é uma ferramenta. A gente precisa saber, aprender a usar essa ferramenta. Mas o que dificulta a gente de usar a ferramenta pensamento é a dificuldade com as emoções. Quando a gente foge de uma dor emocional, a gente foge para o pensamento. Só que a gente não é o pensamento, a gente usa o pensamento. Só que aí tem um ditado para fechar, que é o seguinte: a mente é um servo fiel, mas é um mestre perverso. Vou repetir. O ditado é: a mente é um servo fiel, mas é um mestre perverso. Quem já ouviu esse ditado? A mente é um servo fiel, mas é um mestre perverso. O que quer dizer isso? Servo fiel é quando você entende que a mente é uma ferramenta. A mente serve você e você aprende como usar a mente da melhor forma. Isso é a mente como servo fiel. A mente como mestre perverso é quando você acha que você é a mente. Você se guia pela mente, tenta controlar tudo e tem medo e foge de tudo. Isso é a mente como é a mente como mestre perverso. A mente como mestre perverso é a mente que quer controlar tudo e a gente se guia só pela mente. Então a gente precisa aprender a usar a mente. Para aprender a usar a mente como ferramenta e ter ela como servo fiel, a gente precisa aprender a lidar com as emoções. E para aprender a lidar com a mente e com as emoções, a gente vai precisar olhar para a relação com os pais. Eu aprendi que não tem autoconhecimento se a gente não curar feridas emocionais, feridas passadas. E muitas vezes as feridas que os filhos têm são muito parecidas com as dos pais. Só diferente. É parecida, mas um pouquinho diferente. É parecida, mas em outro ponto de vista. Então, se os pais têm a ferida da rejeição, provavelmente os filhos também vão ter. Só que de uma outra forma. Aí parece que é diferente. Então, autoconhecimento verdadeiro e cura e consciência vem de curar feridas. Para curar ferida, precisa de aceitação, gratidão, precisa rever questões mal resolvidas, precisa se olhar para dentro, precisa lidar com o que se sente. É isso. A próxima live vai ser na quinta, 8h30. Então, em princípio, terças e quinta, 8h30, toda semana vai ter live, duas vezes por semana. Bom, é isso, vou ficar por aqui. Qualquer dúvida ou pergunta pode enviar no Instagram, rodrigo.constelascp. No YouTube pode comentar algum vídeo, TikTok também pode mandar mensagem.
É possível fazer uma sessão experimental, isso que eu chamo de sessão de clareza, para conhecer a minha forma de trabalhar e também para saber o que é possível trabalhar com constelação. Às vezes, só assistir o que eu apresentei não dá a experiência. Aí eu tenho oferecido uma sessão de cortesia que não é exatamente constelação, é uma sessão de clareza. O que é a sessão de clareza? Eu vou usar a minha experiência com constelação, mas não necessariamente vou usar os bonecos. Pode ser que use, pode ser que não. Mas a questão-chave é ter uma visão do que é possível constelar. E o que trabalhar num processo de 10 sessões, por exemplo. Mas, em geral, o tema mais difícil que a pessoa tem, na minha experiência, desde 2012, é o tema mais difícil de resolver, normalmente, quando levam 7 sessões, 8 sessões, já está resolvido. Às vezes resolve em 3 sessões. É que cada sessão trabalha um pedaço diferente do problema. Tem uma pergunta que é: como se come um elefante? A resposta: por pedaços. Então, às vezes, um problema que parece que não está resolvendo é porque ele é grande demais. Se eu estou lidando com um problema que é muito grande, não adianta fazer uma constelação. Vou fazer uma constelação, vai melhorar, vai aliviar um pouco, e aí? O que eu faço depois? Eu preciso aprender no processo. Para aprender no processo, eu preciso de algum tempo. Eu preciso de olhar de novo. Se eu trabalhei, exemplo, uma relação difícil, uma relação com o pai, relação com a mãe, irmão, etc. Então, eu tenho uma relação que é difícil. Uma constelação já traz uma melhora, já traz uma consciência, uma compreensão. Quando eu volto de novo para essa relação, não vai ser a mesma coisa. O tema não vai ser de novo a relação, vai ser o que ainda não mudou. O que ainda está presente. Aí pode ser que é um sentimento, é como se fosse aprofundando. E o campo é isso, o campo guia a mudança. O campo mostra o que precisa ser trabalhado. Quando a gente trabalha esse tema mais evidente no campo, aí surge outro tema. Até que quando chega num ponto já não é mais problema. Aí é possível trabalhar outras coisas. Então é isso. Então, para fechar, deixo o convite para conhecer a forma como eu trabalho. Para isso, basta mandar mensagem dizendo: quero saber mais sobre a sessão de clareza, de cortesia. Em resumo, é uma conversa de 30 minutos, onde a gente olha de forma ampla para aquilo que se busca de mudança e os caminhos possíveis. Bom, é isso, vou ficar por aqui. Obrigado por ter assistido, pela participação. Até mais.